Nesse vídeo, nós vamos tratar de várias combinações com o número de interrogative adverbs, seguido de preposições. O que acontece quando você faz uma pergunta em inglês com interrogative adverb e uma preposição? Nós já chegamos a falar a respeito disso no módulo 3. E o que eu expliquei para vocês? Quando você tem um interrogative adverb and a preposition in a question, a preposição ela está no final da pergunta. Então, nós terminamos a pergunta com a preposição. Quando que em português, o equivalente dessa preposição, ela vai no começo da pergunta, ou seja, logo antes do interrogative adverb, qualquer que seja ele. Então, vamos ver o que acontece em inglês. Julia is talking to someone. Who is Julia talking to? Julia is talking to Peter. Então, o que aconteceu aqui? Na pergunta, em português, a gente fala com quem a Julia está falando. Em inglês, who is Julia talking to? Ou seja, a gente termina a pergunta com a preposição. Vamos ver outros exemplos? Vamos lá. I am thinking. What are you thinking about? I am thinking about Paris. Where is your friend from? My friend is from Italy. Who does this book belong to? This book belongs to me. Belong, que é o verbo pertencer. Vamos ver outras combinações? Vamos lá. What are you afraid of? Ok, what are you afraid of? Afraid é um adjetivo, medroso, o que seria o equivalente em português a com medo. Então, na realidade, what are you afraid of? Quando você traduz essa pergunta para o português, o que significa? Do que você tem medo? E você tem vários tipos de resposta que você pode dar. A primeira, I am afraid of dogs. Então, eu tenho medo, ou sou medroso, se eu for traduzir ao pé da letra, eu tenho medo de cachorros. Cachorros em geral. Agora, quando você tem medo de algo específico, esse algo específico, geralmente, ele é precedido de um artigo. Então, você vai ter que colocar o artigo logo depois da preposição of. Como, por exemplo, I am afraid of the dark. Então, eu tenho medo do escuro. O que é o do? É o de, o escuro. Agora, o que acontece quando você tem um verbo? Quando a resposta é terminada com um verbo. Vamos supor que você tem medo de fazer algo. Como é que fica esse verbo no inglês? Vamos ver. I am afraid of flying. I am afraid of flying. Ou seja, eu tenho medo de voar. Então, o verbo fly, ele tem que ser apresentado com o ing. É a ação de voar. Então, nós vamos ter gerúndio mais para frente. Mas é muito importante vocês entenderem que quando você tem medo de fazer algo, esse fazer, qualquer que seja, ele é apresentado no gerúndio. Ou seja, no ing. O verbo leva ing. Outro exemplo, I am afraid of driving. Eu tenho medo de dirigir, por exemplo. Vamos ver outros exemplos de interrogative adverbs and prepositions. Who did she go out with? She went out with her parents. She went out with her parents. Então, o go out, ele é um phrasal verb nesse caso, né? O go out é sair. Com quem que ela saiu? Ela saiu com seus pais, parents. Vamos ver outros exemplos? Vamos lá. This book is very good. What is it about? I am waiting for somebody. Who are you waiting for? Who are you waiting for? Então, no caso do livro, a pergunta é do que é o livro, né? This very good book. And I am waiting for somebody. Who are you waiting for?
Por quem você está esperando? Joe is interested in something. Mais para frente, vocês têm que ir decorando. Existe uma combinação de adjetivos que eles são adjetivos com preposições específicas e tem que ser decorado. Então, o adjetivo interested é sempre seguido com a preposição in. Por quê? Porque sim. A gramática da língua inglesa te apresenta uma lista de adjetivos seguidos de preposições específicas e isso tem que ser decorado. É que nem o afraid of, medroso de algo, com medo de algo. Interested in, interessado em alguém ou algo. Então a pergunta logo abaixo, what is Joe interested in? Então no que o Joe tem interesse? Se for em alguém, se esse something for alguém, or someone, né? A pergunta pode ser, who is Joe interested in? Em quem o Joe tem interesse? Ou ele está interessado, né? Ok? Vamos ver outros exemplos agora. Alright, the classic one, very important question. What are you looking at? O que você está olhando? I am looking at you. Tom spoke to somebody. Who did he speak to? Who did he speak to? Ok? Algumas eu traduzo, outras é bom vocês olharem no dicionário e vocês vão aprendendo a usar o dicionário, né? Vão correndo atrás do significado das palavras, das sentenças. Alright? Let's take a look at other examples. Ok, esse aqui é interessante. Você tem a seguinte pergunta. What is it like? Ok, esse like, ele não é o verbo gostar. A palavra like, ela pode ser o verbo gostar ou ela pode ser uma preposição. E qual é o significado desta pergunta? What is it like? O interrogative adverb what mais a preposição like significa how. What plus like gives how. Então seria how is it? Mas com uma pequena diferença. Eu quero ver se vocês vão entender a diferença aqui nos exemplos a seguir. I met Linda's parents. Ou seja, eu encontrei os pais da Linda. Oh, what are they like? They are nice people. Ok, qual que é a tradução disso aqui? What are they like? Não é como que eles estão, mas como que eles são. Então você quer uma descrição da pessoa, pode ser física, pode ser da personalidade da pessoa, mas você quer uma descrição. Lembra que o verbo to be ele tem dois significados, é o verbo ser ou estar. Então, how is it é como isso está. What is it like é como isso é. Então, você na pergunta what are they like, não é como que eles estão, mas como que eles são. Eu quero uma descrição dos pais da Linda. E a resposta seria they are nice people. Se eu perguntar novamente how are they, o que eu estou perguntando? Como que eles estão? E a resposta seria genérica, né? They are fine. Eles estão bem. Ok? Outros exemplos de what plus like? Let's take a look. What is your new car like? What is your new car like? It is very comfortable. Ou seja, como que é o seu novo carro? Ele é muito confortável. Essa combinação também pode ser usada no passado simples. What was the weather like? Como que estava o tempo? De repente pode ter sido ontem. Nesse caso, aqui, se eu chegar e falar assim, how was the weather? No fim dá a mesma. How was the weather? Como estava o tempo. Então, what was the weather like? Como que estava o tempo? Nesse caso é a mesma coisa que how was the weather? E a resposta, it was very cold. Ok? Então, de novo, a estrutura what plus like pode ser usada no presente,
ou no passado? No passado, como eu expliquei, ele acaba tendo o mesmo significado, né, que usando o how, ok? Do interrogative adverb, how. Does anybody have any questions? Very good. A ideia agora, gente, é só praticar.